Gravando, tá? Então, olha lá, transferência de calor 2, exercício 6, escoamento em um tubo com fluxo de calor constante, regime laminar, tá? Então, ó, a figura a seguir mostra um tubo de diâmetro D, igual a 40 milímetros, com fluxo de calor uniforme de 1000 watts por metro quadrado, sendo que a temperatura média na entrada vale 20 graus Celsius e a temperatura média na saída vale 80 graus Celsius. E a água tem uma vazão máxima de 0,006 kg por segundo. Tá? Então, um problema clássico, tá? A priori é tranquilo. O fluxo de calor aqui é todo ao redor, em torno do tubo, né? De toda a lateral dele, né? do perímetro. Tá? Então, ele ocorre nessa área lateral aqui do tubo. Tá? Toda a área lateral que é πd, tá? Vezes L, claro, né? O comprimento do tubo. Então, ó, se está tendo fluxo de calor, a temperatura tem que aumentar, ok? Muito bem. Na verdade, assim, o número de Reynolds aqui na entrada é um valor e aqui na saída ele é outro um pouco. Então, mas nós vamos trabalhar com valores médios. Vamos ver o que o exercício vai pedir. Tá? Ele vai pedir a taxa de transferência de calor em watt no item A, no item B, o comprimento do tubo L em metros, C, o número de Reynolds médio, D, comprimento de entrada de velocidade em milímetros, E, o comprimento de entrada térmica em metro, velocidade em metro, tá? O F, o coeficiente de transferência de calor por convecção média de watt por metro quadrado Kelvin, e G, a diferença de temperatura entre a temperatura na parede do tubo e a temperatura de mistura do fluido em graus Celsius, tá? Então, é isso que está pedindo no exercício. E aí a gente vai completar essa tabela ao longo do tubo, né? A gente não sabe o comprimento, por isso que está desse jeito, 0, 0,25, 1/4 do tubo, metade, 3/4 e lá no final. Claro que a temperatura média aqui na entrada vale 20 graus Celsius e aqui no final vale 80, tá? E a gente vai calcular a temperatura da parede. Então, ó, temperatura média, entrada mais a saída, 50 graus Celsius, temperatura vale 323 Kelvin, tá? É água, líquido saturado, tá? Quando for vapor de água tem que ser falado, tá? A água que escoa como vapor saturado, mas falou que a água geralmente, a maior parte é líquido, tá? Pode acontecer de ter casos que a água está em condensação, tá? Isso é comum nos trocadores de calor, quando vocês forem estudar trocadores de calor, é mais comum, tá? Então aqui estão as propriedades da água, tá? Ela foi interpolada, tá? Os valores já estão aqui prontos, ok? A densidade, 987,9 kg por metro cúbico. O calor específico, a pressão constante, 4.181,2 Joule por quilo Kelvin. A viscosidade dinâmica, 547,6 vezes 10 a menos 6 Newton por segundo por metro quadrado. Condutividade térmica, 0,643 Watt por metro Kelvin. E o número de Prandtl, 3,561. Beleza? Então, ó, a taxa de transferência de calor em watt. Eu vou voltar um pouco os slides, só para mostrar um detalhe. Já volto aqui. Tem que voltar um pouco até a figura. Aqui, ó, esse calor que entra, tá? Seja ele como for, vai fazer que haja um aumento da energia térmica do fluido. Então, vai ter uma taxa de transferência de calor aqui, devido à variação da energia térmica do fluido, que é devido a esse aumento de entalpia, tá? E esse aumento de entalpia também está relacionado com a vazão máxima do fluido, beleza? Então, o calor todo que entrar aqui vai caracterizar nesse aumento de energia térmica aqui, ok? Bom. A taxa de transferência de calor em watt, né? Poderia ser calculado o Q igual a Q2', o fluxo de calor, vezes a área lateral,
E a área lateral é π vezes d vezes L, só que nós não temos o comprimento do tubo, então não dá para fazer dessa forma. Tá? Então, nós vamos usar pelo cálculo da variação de energia térmica, tá? Devido à entalpia. Então, o Q em um M ponto vezes o CP vezes a diferença de temperatura entre a entrada e a saída. A vazão máxima 0,006 kg por segundo, vezes 4.181,2 joule por quilo Kelvin, vezes 80 menos 20 graus Celsius, mas a diferença em graus Celsius é a mesma em Kelvin, tá? Então, 60 graus Celsius em diferença é igual a 60 Kelvin em diferença, tá? Fazendo os cálculos, o resultado dá 1.505 watts, beleza? Muito bem. Vamos para o item B. O item B, o comprimento do tubo L em metros, tá? Então, ó, o fluxo de calor, aquele que ocorre na lateral, vezes a área lateral, é igual à taxa de transferência de calor. Só que essa taxa de transferência de calor é igual àquela que que ocorre dentro da energia térmica, tá? Então, ó, o fluxo de calor, que é 1000, que foi dado no exercício, vezes π dL, né, o diâmetro 0,04, é igual à taxa de transferência de calor, que vale 1.505 watts. Fazendo essas contas aqui, o comprimento do tubo vai ser de 11,98 metros. Beleza? Muito bem. O item C, o número de Reynolds médio. Então, ó, nós temos aqui o número de Reynolds, na verdade a fórmula dele é outra, né? É densidade vezes a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, tá? E aí, jogando a fórmula da vazão mássica, né, substituindo a velocidade média, a gente tem essa fórmula, 4 vezes a vazão mássica dividido por π, dividido pelo diâmetro e dividido pela viscosidade dinâmica, tá? Lembre-se que esta fórmula específica só vale para tubos, tá? Que tem a seção circular, ok? Substituindo os valores, né, da vazão mássica, do diâmetro e da viscosidade dinâmica, o número de Reynolds vale 348,8. Esse caso, ele é laminar ou turbulento, pessoal? Só está meio calado, né? Mas é laminar. Qual é o número de Reynolds crítico para o caso de escoamento dentro do tubo? 2.300, certo? Então, ó, número de Reynolds até 2.300 significa que o escoamento é laminar. Acima de 2.300 significa que o escoamento é turbulento. Na verdade, tem uma certa variação aí, tá? Uma certa transição, mas a gente considera que já é turbulento. Beleza? Facinho, né? Letra D. O comprimento de entrada de velocidade em metros. O comprimento de entrada dividido pelo diâmetro é igual a 0,05 vezes o número de Reynolds. Essa fórmula é específica para regime laminar. Para regime turbulento, esse coeficiente aqui muda e aqui tem um expoente, tá? Substituindo os valores, o 0,04 no lugar do diâmetro e o número de Reynolds que vale 348,8, nós vamos ter um comprimento de entrada de 0,7 metros. Já que o comprimento do tubo é de praticamente 12 metros, então podemos caracterizar que o perfil de velocidade nesse tubo ele é completamente desenvolvido. Tem a região de entrada? Tem, né? Mas é muito pequeno em relação ao tamanho do tubo, ok? D. O comprimento de entrada térmico em metros. Para o regime laminar, o comprimento de entrada térmico sobre o diâmetro é 0,05 vezes Km vezes o número de Prandtl. Olhem que
tirando o número de Prandtl, o restante é o comprimento de entrada de velocidade, tá? Então, nós podemos falar isso aqui, ó, o comprimento de entrada térmico é o comprimento de entrada de velocidade vezes o número de Prandtl. Então, a gente pode pegar o comprimento de entrada, multiplicar pelo número de Prandtl, que vai dar 2,49 metros. Então, ó, o perfil de velocidade ele se desenvolve muito mais, um pouco mais rapidamente do que o perfil de temperatura. O perfil de temperatura vai estar estável, né, depois de 2,5 metros, mas assim mesmo ainda é menor que o comprimento do tubo. Tá? Então, a gente considera também, aqui era para ter um T, tá? Eu esqueci de colocar. Eu copiei do slide anterior, esqueci de colocar o T aqui, XE,T. Então, nós vamos considerar que o escoamento é completamente desenvolvido do ponto de vista térmico. Tá? Eu pulei letra F, parece que eu pulei a letra E, parece que deixa eu só ver um detalhe aí. Do D pulei para o E, deixa eu só ver uma coisinha. Ah não, D, esse aqui é o E, tá pessoal? Também foi um Ctrl+C, Ctrl+V, ficou D. Esse aqui é a letra E, aqui é a letra F, tá certo. Coeficiente de transferência de calor por convecção média em watt metro quadrado. Ó, para o caso do regime laminar, um fluxo de calor constante, o número de Nusselt vale 4,36. E o número de Nusselt é coeficiente de transferência de calor vezes o diâmetro dividido pela condutividade térmica. Substituindo os valores, 4,36 aqui é o coeficiente convectivo vezes 0,04 dividido por 0,643. Então, esse coeficiente de transferência de calor médio vai valer 70,09 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza? Tá? Então tá aí. Depois eu arrumo esses detalhes aí desses itens. Se quiser, se quiser, posso mandar o PowerPoint para vocês. Eu mando em PDF, eu mando esse exercício resolvido. Vocês acharem, se vocês quiserem, tá? Só se vocês quiserem. Se não quiser, não tem problema. Bom, letra G. A diferença de temperatura entre a temperatura na parede do tubo e a temperatura de mistura do fluido em graus Celsius. Tá? Então, nós temos que o fluxo de calor na parede, tá, que vai ser igual ao de convecção, é igual a esse coeficiente convectivo, vezes a diferença de temperatura entre a temperatura da parede e da temperatura média do fluido. Isso aqui pode ocorrer numa seção qualquer. Tá? Então, nós temos o valor 1000, esse valor aqui é 70,09, e nós temos que a diferença de temperatura vai dar 14,3 graus Celsius. Tá? Agora vamos completar a tabela. H. Complete a tabela a seguir com as temperaturas em graus Celsius. A gente sabe que a diferença de temperatura vale 14,3 graus Celsius. Nós sabemos que na entrada a temperatura da água é de 20 graus Celsius. Ao final do comprimento, a temperatura vale 80 graus Celsius. Tá? Se a diferença é 14,3, aqui vai ser 34,3. 20 mais 14,3 dá 34,3. E aqui nós sabemos também, 80 mais 14,3 é igual a 94,3 graus Celsius. Tá? Bom, antes de prosseguir, queria fazer uma pergunta para vocês. Dá para saber qual vai ser a temperatura do fluido no meio do tubo? Sim ou não? Acho que sim. Por quê? Só... Quem está falando? Que eu não estou vendo aqui, estou no modo, estou na tela. É o Fábio. Então, Fábio, por que dá para saber qual que vai ser a temperatura no meio do tubo? Pulando 20 com 80 é possível? Por que dá para fazer isso? Porque é metade. Não, mas... Se 20 é o inicial e 80 é o final, a metade dá 0,5. Isso, quanto que seria a temperatura no meio do tubo, então?
a temperatura média aqui nesse... Seria 60? Será que seria 60? Olha só. Como que é o perfil da temperatura média na seção em função da posição X, pessoal? Falei no início da aula. É linear. Se é linear, conforme aumenta a posição X aqui, a temperatura aumenta linearmente, aumenta proporcionalmente e de forma linear. Então, se aqui chega no meio, vamos supor que aqui seja 12 metros, vamos arredondar, tá? Vai ficar mais fácil. Então, aqui tem 6 metros. Então, aqui a metade, 50 graus Celsius. 20 para 50, 30, 50 para 80, 30. Então, tá bem no meio. E 50 mais 14,3, 34, 64,3. Tá aí, ó. Perceberam? Bom, só dá para fazer isso porque o perfil é linear. No caso com temperatura da parede que é constante, isso não é possível. Tá? Muito bem. Qual que seria a temperatura aqui, a 1/4 do comprimento do tubo? Aqui, entre o 20 e o 50. Pessoal? A 35, né? 35. 35 mais 14,3 dá 49,3. Certo? E quanto que seria aqui entre aqui é 0,75, 75% do comprimento. Aqui é a 0 metro, né? 3 metros, 6 metros, 9 metros e 12 metros. Quanto seria aqui nessa posição entre 50 e 80? 65. 65. Mais 14,3, 79,3. Tá aí, ó. 35, 49,3, 65. Então, ó, percebam, a temperatura da parede sobe linearmente. E a temperatura média do fluido, nesse caso, sobe linearmente. E a temperatura da parede também sobe linearmente. Lembra que eu mostrei para vocês o gráfico, né? A temperatura da parede era uma reta e a temperatura média do fluido também era uma reta, e as duas retas paralelas. É o que acontece aqui, tá? Então, tá aí o exercício, tá? Feito. Esse aqui é o último item. Então, nós acabamos. Eu vou salvar isso aqui para poder